E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre aceitação, né? Hoje nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande, né, de aceitar as coisas como elas são, né, de aceitar aquelas coisas que não temos o controle sobre elas. Então vivemos em tempos que, né, já colocando um adendo, Jesus Cristo sempre tem passagens na Bíblia que ele diz que não devemos preocupar com o amanhã, porque já está sob o controle dele, né? A gente tem que preocupar com o agora, com o hoje. E nós somos seres humanos, hoje em dia tem muita dificuldade de poder colocar nossa vida no presente, né? Que é o que importa, que é o que existe. Então, nós está sempre tentando ter o controle das coisas, tentando ter o poder, algum poder sobre as coisas. E acaba que se a gente não olhar, né, para isso, viveremos uma vida de frustração, né? Então a gente tem que aprender que a única pessoa, a única coisa que a gente tem o controle é sobre nós mesmos. Que isso vem de práticas, né? A gente não consegue, né? Acho que isso, né, até às vezes, tipo, não é 100%, porque uma hora ou outra a gente vai cometer erros que a gente não queria. E por erros, como a gente é somos seres pecaminosos, podemos fazer coisas que não eram previstas, né? Então, a gente precisa estar se autorrefletindo todos os dias, né? Eu acho que hoje em dia, com o mundo em que a gente vive, com muitas informações, muitos estímulos, muito entretenimento, muita pornografia, muita sexualização das coisas, na distorção da realidade em que as plataformas traz para o ser humano, isso acaba que não conseguimos olhar para dentro de si, não conseguimos fazer uma meditação, estamos sempre vivendo uma vida acelerada e não conseguimos também refletir, né, sobre o porquê estou tendo aquele tipo de pensamento, o porquê eu estou tendo aquele tipo de comportamento, o porquê estou assim, de onde que está vindo, né? Então nós precisamos tirar um tempo todos os dias para se conectar com o nosso ser consciente, né? E o mais importante de tudo, né, é ter uma intimidade com Deus através da oração, através de elevar o pensamento a Deus sempre que sempre que der, né? É, a gente tem que colocar Deus em nossas vidas como primícias ao acordar, ao dormir, sempre estar no pensamento a Ele, e em que cada decisão que tomamos em nossa vida que a gente possa refletir sobre o que Jesus Cristo faria em nossa situação. Será que ele ia para a esquerda, para a direita, para onde? Né? Então, eu acho que nós precisamos muito fazer esse trabalho de refletir para que não que vivamos uma vida no automático, né? A gente fala, não sabe, às vezes você está conversando, falando as coisas, mas não sabe de onde está vendo aquilo, você não reflete daquilo que você está falando, para onde você está indo, né? Às vezes essas coisas, né, que a internet, maioria, algo que o algoritmo jogam para nós, as coisas superficiais, coisas de entretenimento, né? Então a gente não consegue essa questão de você estabelecer um raciocínio próprio, uma interpretação própria, de forma consciente das coisas, né? Fica mais difícil, né? Então a gente acaba vivendo no automático, a gente acaba reproduzindo o que os outros falam,
né? Nunca, quase nunca é de nós mesmos, é sempre o plágio, né? A gente vai copiando o que os outros falam, a gente não, hoje em dia as pessoas não querem mais ter um raciocínio próprio. É mais fácil pegar informações aí pelo ar, pelas pessoas, né? E jogar isso, né, no ar. Então, essa questão de querermos também fugir do sofrimento, né, que é onde entra a questão também da aceitação. Muitas vezes queremos fugir do sofrimento, tentando, achando, né, que vai ficar livre dele, né? Mas não é assim que funciona. Quanto mais você adia o seu sofrimento, mais você adia sua dor, mais você piora, mais você desconta, sei lá, na comida, na droga, na pornografia, no vício, na gula, sabe? Então, são em comportamentos impulsivos. Então, a gente precisa olhar para dentro de si e analisar, né, quais são os nossos traumas, os nossos sofrimentos, os nossas guerras espirituais que tem dentro da gente, olhar para aquilo ali, trazer para a nossa consciência, trazer para o coração, para a mente, para que possamos digerir isso, né, e aceitar aquilo como é, e sempre o que eu vou aprender com isso, todo o sofrimento. Se não tivesse sofrimento, se não tivesse sofrimento nesse mundo, iríamos ser seres humanos fracos, né? Então, a gente precisa absorver o sofrimento, a dor, né? Seja a dor de uma perda, sobre a dor de um trauma, sobre a dor de você às vezes ter se perdido, perdido quem você não sabe quem você é agora. Traz isso para dentro de si, começa a refletir sobre aos poucos, não é do dia para a noite que você vai descobrir qual que é o seu propósito, né? Então são vários dias de reflexão, vários dias de meditação, vários dias de oração, vários dias de intimidade com Deus, que você vai vendo que você está ali, que você está indo a um caminho certo, sabe? Você sente uma paz no seu coração, uma certeza em seu coração quando você coloca isso em prática. Então, acho que nós, seres humanos, precisamos muito, né, estabelecer isso como uma regra em nossas vidas, para que possamos estar, para que possamos ter discernimento das coisas, sabe? Para termos sabedoria, né, e não viver de modo inconsciente, de modo automático em nossas vidas, porque ela passa rápido e aquela questão, né, Deus, Jesus, eu creio, né, que ele vai voltar para nos julgar, né, nossos pecados, nossas condutas, e para isso a gente precisa também estar em arrependimento, estar em perdão, tentar seguir o mais certo possível ao caminhar com Deus. E é isso, o autorreflexão, esse olhar para dentro de si nos ajuda muito sobre isso, nos ajuda muito a vencer as dores, os desejos, aquilo que te afasta de Deus. Então, não é fácil, né, rapaziada? A gente fala assim, pô, não é fácil, é prática, é prática, 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 não tem outro caminho, né? A gente vai praticar, vai chegar momentos que a gente vai cair, e o que não pode acontecer é a gente cair e achar que isso não é para nós, eu tenho que continuar nisso mesmo, não consigo aceitar, não consigo lidar. Então, não é assim que funciona. Eu já caí várias vezes em erros. E eu pensava assim, pô, então não é porque eu já tô, sei lá, condenado mesmo, não tenho mais solução. Então eu percebi que não é assim, né? Deus tem a misericórdia, ele tem o perdão. Então basta se ele ronda nossos corações. Então ele sabe do seu coração, ele sabe se você tem vontade de sair daquela vida, de mudar, se você está se sacrificando, se esforçando. Ele sabe da tua vontade, né? Então o que a gente não pode fazer é desistir, né? Continuar mesmo quando a gente cai, a gente tem que levantar, continuar, persistir, perseverar em Deus, ter fé, porque
esse momento de deserto, esse momento de dificuldade, de sofrimento, ele vai passar, né? Ele vai. Não é que a gente nunca mais vai sofrer, sabe? Mas a gente vai passar por um processo que a gente vai entender as coisas da vida, a gente vai saber lidar com qualquer tipo de dificuldade, por mais difícil que ela seja. Quando a gente tem Deus ali do lado, a gente sabe que esse mundo aqui, as coisas desse mundo, é tudo passageiro, é tudo vaidade, é tudo vento. A gente não consegue segurar o vento. Então, são coisas que quando a gente olha, tem essa percepção de mundo, né? Que esse mundo aqui, a gente está aqui só como uns forasteiros, só de passagem, né? Que Deus existe, né? Porque é impossível, né? A gente olha tudo que contém nesse mundo, a natureza, os animais, os seres humanos, tudo conforme, tudo certinho, entendeu? Tudo funcionando na ordem, né? Se tivesse um átomo a mais, uma molécula a mais de oxigênio, possivelmente não teria nem vida aqui, né? Então você vê que as coisas são perfeitas, foi criado, tem um DNA, você vê a natureza, né? Então, né, eu tenho 100% essa percepção, né, de que ele vai vir, né? Ele está voltando, ele já veio uma vez e vai voltar novamente, como dito na Bíblia. Só que ele vai vir não para perdoar, né? Ele vai vir agora para poder julgar aqueles que estão, julgar nós, né? Aqueles que serão salvos. Eu creio que ter a nossa, a gente vai ter a nossa glória lá com ele, que é na eternidade. E é isso que realmente nos traz, nos preenche, sabe? Seguir a Cristo. Nada mais ou nada outra coisa nos preenche, porque tudo é vaidade, tudo é ilusão, né? Ninguém, nada nesse mundo tem o poder de mudar, né? Os poderosos em si, que poderosos, entre aspas, que controlam o mundo aí, esse mundo físico, eles não têm nenhuma intenção de ter um mundo melhor, de ter um mundo igual, né? Pelo contrário, né? Eles lucram muito com a desigualdade, com a desgraça dos outros. Eles querem ter o poder da maioria, da massa, né? Quer fazer nós, que somos a maioria, feito de massa de manobra, né? Então esse mundo, ele está aqui só de passagem, é como se fosse um teste, né? Então precisamos ter fé e não ter a nossa visão aqui nesse mundo físico, e sim no mundo espiritual. É isso que vai fazer com que passamos por todas as fases da vida, independente da dificuldade, da felicidade, da tristeza, a gente vai passar com a paz interior sempre dentro de nós, que aceitar as coisas como elas são é fundamental, né? E entender que a gente não tem um controle de quase nada, a não ser de nós mesmos, né? Então a gente precisa colocar isso em prática. E é isso, né, pessoal? Acho que por hoje é só, né? Deu pra fazer um videozinho, uma reflexãozinha bacana. É o primeiro vídeo aí no canal. E é isso, tá? Tô com Deus aí, todo mundo. E até a próxima.